Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e você está no curso de Introdução à Lógica de Programação. Esta é a parte 5 do vídeo. Se você está gostando do curso, peço que você se inscreva e dê o seu like aí e compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam aprender sobre programação. Muito bem, vamos ver o que nós vamos estudar nesta videoaula. Primeiro vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula 4, né? Nós estudamos sobre as formas de representação de um programa, e uma das formas é através de um fluxograma. Por meio do fluxograma, através de formas geométricas, você determina como um programa vai funcionar, qual é a sequência estrutural de um programa, né? Então, neste caso aqui, nós temos início, fim. Neste exemplo aqui, especificamente, qual é a ideia do programa? É solicitar que o usuário digite uma nota, digite a segunda nota. Então, esses símbolos aqui representam símbolos de entrada de dados, né? E aí o processador, ele vai, neste caso aqui, neste símbolo, neste retângulo com a cor amarela, nós temos a representação de um processamento. Vai ocorrer o processamento, ou seja, nós vamos calcular a soma da nota 1 com a nota 2, dividir por 2 e o resultado vai ficar armazenado em média, né? E finalmente nós mostramos essa média para o usuário. Então, o que esse programa faz? Por meio de uma representação gráfica, nós podemos entender que o programa solicita duas notas para o usuário, calcula a média e mostra essa média para o usuário, tá bom? Esta é uma das formas de se representar um programa. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com outro formato. Você vai ver outro formato e nós vamos também programar diretamente no navegador da internet. Eu vou demonstrar para você como você começa a programar por meio do navegador da internet, sem utilizar nenhum programa e sem utilizar nenhum aplicativo instalado no seu celular. Uma das sugestões que eu dei na aula anterior foi esse programa aqui, o Visualg, que você pode fazer o download gratuitamente neste site, né? Então você pode começar a aprender a programação através desse Visualg. Eu até dei um exemplo na aula anterior, então se você quiser rever, está na parte 4, né? Então, só que a dificuldade é que este programa você precisa instalar ele no seu computador. Se você não quer instalar nenhum programa no seu computador, eu vou demonstrar como é que você faz. Nós vamos fazer diretamente através do navegador, tá? Do seu próprio Google Chrome, você entra no navegador e nós vamos programar. Eu vou demonstrar como se faz. Mas este é um ótimo software para quem quer começar a aprender lógica de programação, tá? Então, entre nesse site aqui, visualize as informações que tem lá, os exemplos, você vai gostar bastante. É uma outra alternativa que nós temos para aprender a programar, existem várias. Então, nós vamos programar utilizando o português estruturado, né? Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. O que nós acabamos de ver foi o fluxograma, uma representação gráfica, mas para programar mesmo, nós vamos programar durante as nossas aulas utilizando o português estruturado, né? O também chamado Portugal. Esse português estruturado é Portugal. Por que tem esse nome? Porque ele se parece bastante com a língua portuguesa, tá? A maneira como você vai escrever os códigos para desenvolver um programa se parece bastante com o português. Por isso o nome português estruturado, né? Um português que tem algumas regras, alguns códigos para você aprender como é que se desenvolve um programa. Muito bem, então, para você fazer tudo que a gente vai desenvolver aqui, você deve entrar neste site, tá? Então, é Portugal, aí tracinho, webstudio.cubus.io. É só entrar nesse site aqui, que aí nós já vamos entrar, você vai visualizar isso aqui, né? Para a gente começar a programar. Ou você pode procurar aí no seu Google Chrome, na internet, por Portugal Web Studio. Se você procurar isso no Google, você vai encontrar esse site aqui, tá bom?
O que é esse Portugal Web Studio? Ele tem uma descrição aqui, ó, ele fala, é uma IDE. IDE é uma plataforma de desenvolvimento, tá? É uma plataforma de desenvolvimento de código aberto, isso quer dizer que é gratuito, para programar em Portugal, em português estruturado, diretamente no seu navegador. Então, você não precisa instalar nada no computador, nem no celular. Você pode programar diretamente no seu navegador de internet, tá? Então, para que a gente possa compreender um pouquinho essa programação, nós vamos entrar primeiro no site do Instituto Federal de Sertãozinho, que eu quero mostrar um exemplo de um formulário, de um programa, né, que nós vamos desenvolver aqui nessa videoaula, tá bom? Muito bem, então nós estamos aqui no site do Instituto Federal de Sertãozinho e eu vou entrar aqui para você ter uma ideia de um programa que nós vamos fazer. Nós vamos entrar no site da extensão, tá? Então nós vamos vir aqui, ó, site da extensão. E aí vamos imaginar que aqui você queira fazer um curso de extensão, que são aqueles cursos rápidos, né? Então você vai vir aqui, ó, e vai se cadastrar. Então clica aqui. É uma sugestão que eu dou para vocês também, tá? Entre sempre nesse site aqui, que nós teremos diversos cursos disponíveis ao longo do ano. Então, se você quer fazer cursos rápidos em diversas áreas, entre sempre aqui no site da extensão que você vai ter disponível. Então, vamos imaginar que você vai fazer o seu primeiro acesso, o seu cadastro. Então, cadastre-se, né? Esse cadastro, ele serve também, você faz cadastros em diversos sites, né? Vamos imaginar que você vai fazer uma compra no Magazine Luiza, nas Casas Bahia, na Americanas, em qualquer site de compras, você vai ter que fazer um cadastro parecido com esse aqui, e aí você vai colocar seus dados. Então, informações como nome completo, né? Aqui você vai selecionar a comunidade, você vai digitar seu CPF e assim por diante. Então, eu quero lançar uma pergunta para você, que é o seguinte: enquanto nós estamos digitando essas informações aqui, como por exemplo o seu nome, CPF, o seu endereço, enquanto você digita esses dados, enquanto nós não clicamos aqui no botão finalizar cadastro, onde é que esses dados ficam armazenados, né? Essa é uma pergunta que eu quero que você reflita um pouquinho aí, que nós já vamos responder daqui a pouco. Então, todo programa, quando você desenvolve ele, você precisa, quando você vai realizar cadastros, como esse que está sendo demonstrado aqui, você vai abrir um espaço onde o usuário vai digitar alguma coisa. Esses dados que o usuário está digitando enquanto o programa está sendo executado, eles estão sendo armazenados onde? Né? É a pergunta que eu faço para você. Está sendo armazenado no seu HD, dentro do seu computador, né? Na memória interna do seu celular, na memória interna do seu computador, no HD, no disco rígido, no SSD, né? Qual hardware fica armazenado? Aqui eu vou demonstrar também outro exemplo, um outro programa que é bastante comum a gente desenvolver. Isso aqui é um programa desenvolvido em Java, tá? Eu vou tirar a tela aqui do Instituto Federal para você visualizar melhor. Está aqui, esse aqui é um programa desenvolvido em Java, né? Então é um aplicativo que pode ser executado no Windows. E aí você também tem que preencher algumas informações aqui, tá? Não se preocupe o que esse programa faz, é mais para você entender onde eu quero chegar aqui. Quando você está digitando essas informações, enquanto a gente não finaliza o programa, onde é que essas informações ficam armazenadas no seu computador? Em qual hardware? Em qual equipamento? Em qual parte do equipamento do seu computador essas informações ficam armazenadas? É isso que eu vou explicar para você agora, tá? Quando você digita o nome, é diferente. O nome, por exemplo, são caracteres, diferente de CPF, que são números, né? Que é diferente do endereço da casa. Endereços são caracteres, são letras. O número da casa são números. Então, eu estou mostrando aqui para você informações diferentes. Onde essas informações ficam armazenadas enquanto você está com o programa aberto. É isso que eu quero que você reflita, tá? Então, eu vou fechar o programa aqui.
Já demos um exemplo de 2 programas, um site, um programa feito em Java. E aqui vem a pergunta: onde os dados ficam armazenados durante a execução do seu programa? É isso que nós vamos responder agora, né? É nesta memória aqui, ó. Se você não conhece um pouco de hardware, tá? Pode fazer uma pesquisa aí sobre a memória RAM. A memória RAM, ela inclusive interfere no desempenho do seu computador. Por quê? Quando você abre qualquer tipo de programa, você abriu o seu navegador, abriu o YouTube, qualquer programa ou aplicativo que você abre, esse aplicativo ele vai para a memória RAM, que é essa peça que você está vendo aqui no seu computador. E ela existe também no celular. Então, os celulares que têm pouca memória RAM, né, quando você vai comprar um celular, você olha lá a memória interna, que é o disco rígido, onde ficam armazenadas suas fotos, suas conversas e tudo mais, e ele tem também a memória RAM. Se ele tem uma memória RAM pequena, ele vai ser um pouco lento, né? Porque o gerenciamento dos aplicativos abertos vai ser um pouco mais difícil. Nós não vamos entrar em detalhes sobre desempenho do computador, porque o objetivo aqui é entender a memória RAM do ponto de vista de programação, tá? Por que ela é importante? Então, o que é a memória RAM? São dispositivos utilizados para guardar dados enquanto o programa estiver em execução. Então, somente enquanto o programa estiver em execução é que os dados ficam aqui na memória RAM. Quando você fecha o aplicativo, fecha o programa, ele sai da memória RAM e aí ele volta para o seu disco rígido, para a sua memória interna, né? No seu celular, por exemplo, ou o disco rígido no seu computador. E aí, então nós temos que entender o seguinte: quando nós vamos construir um programa, nós temos que reservar um espaço na memória RAM do computador. Por quê? Porque cada informação que você digitar será gravada aqui nessa memória, tá? Essas outras informações aqui nós não vamos dar muita importância porque não é um curso de hardware, tá? Eu coloquei aqui apenas a título de curiosidade. O que importa para a programação é isso aqui, você deve entender isso aqui, tá bom? Quando um programa estiver sendo executado, ele está nessa memória aqui. Bom, então como você deve imaginar a memória RAM? Imagine ela da seguinte maneira, ó. Um armário. Então você está vendo essa figura aqui do armário, né, com 16 gavetas, tá? Então você vai imaginar a memória do computador como um armário com várias gavetas, onde em cada gaveta é possível guardar apenas um único valor por vez. Então, naquele programa que eu mostrei para você, onde nós temos que digitar o nome, o CPF, o endereço, cada uma dessas informações fica numa gaveta da memória. Então, você vai imaginar que essa memória aqui que eu estou mostrando para você é como se fosse um armário. E quando você cria um programa e está preenchendo informações nesse programa, essas informações estão sendo gravadas em cada gaveta desta memória, tá? O nome fica na gaveta 1, o CPF na gaveta 2, o endereço na gaveta 3 e assim por diante. Fazendo esta analogia, vai ficar mais fácil você entender como desenvolver um programa. E aí, a gente entra com um conceito muito importante quando nós vamos criar um programa. Quando você está se tornando um programador, é essencial que você entenda o conceito de variável. Uma variável é um espaço na memória, né? Ela possui um nome, que é chamado identificador, ela armazena um dado, um conteúdo específico, e só existe em tempo de execução, ou seja, enquanto o seu aplicativo está aberto, essa variável existe. Você fechou o aplicativo, ela deixa de existir. E ela possui um tipo, ou seja, tipo é aquele conteúdo que você está armazenando. Ela vai armazenar apenas números, né? Por exemplo, caractere. Se você vai armazenar um nome nessa variável, é o do tipo caractere. Se você vai armazenar uma quantidade, né, um número, ou número de uma casa, ou uma quantidade em litros, ou uma quantidade de produtos, é um número inteiro.
Agora, se você vai armazenar uma nota, por exemplo, a nota de um aluno pode ser 5,5, 8,7, é um número real, tá? Então, esses aqui são os chamados tipos de variáveis, né? O que você vai armazenar em cada espacinho que o usuário vai digitar. Então, voltando aqui no programa que eu citei anteriormente, enquanto você está digitando a informação aqui nesse nome, ó, se eu vir aqui e digitar meu nome, eu estou gravando esta informação aqui, enquanto o programa está sendo executado, ela está sendo gravada em uma das gavetas na memória do computador, na memória RAM. Então aqui nós armazenamos, nesta gaveta, na gaveta 1, armazenamos caracteres. É uma variável, né? É uma gaveta. Vamos relacionar da seguinte maneira: essa variável é uma gaveta que armazena letras, tá? E aqui nós vamos para outra gaveta, onde nós armazenamos números, e assim por diante. Então, você deve entender da seguinte maneira, isso aqui que eu acabei de falar. Cada informação que você vai pedir para que o usuário digite, você deve criar uma variável, né? Então, se você vai querer que o usuário digite o nome dele, cria uma variável para isso. Ou seja, vai lá na memória RAM e reserva uma daquelas gavetas para o nome do usuário. Você vai pedir o CPF, reserva outra gaveta para o CPF, e assim por diante. E daí nós temos, você dá um nome para essa gaveta, né? O nome da gaveta será nota, e ela vai armazenar números reais. Você pode armazenar quantidade, o nome de outra gaveta vai ser quantidade, e ela vai armazenar números inteiros, e assim por diante, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então aqui eu dei outro exemplo, né? Vamos imaginar essas gavetinhas aqui. Se você vai pedir o nome do aluno, é essa gaveta aqui. Se você vai pedir o telefone, é na outra gaveta. Se você vai pedir qualquer outro tipo de informação, estou só dando um exemplo aqui, é numa outra gaveta. Cada gaveta dessa é chamada de variável, tá bom? E essa variável precisa ter um nome, você vai dar um nome para ela. Então, entenda da seguinte maneira: a memória RAM, quando você executar o seu programa, ele vai para a memória RAM, que é como se fosse um armário, e cada informaçãozinha que você vai colocar lá, vai pedir para o usuário, vai ser armazenada numa gaveta diferente desse armário, tá bom? E cada gaveta é chamada de variável. Então, é isso que eu coloquei aqui, ó. Tudo aquilo que será armazenado estará sujeito a variações, é uma variável. Toda variável deve ter um nome, que é um identificador de qual gaveta ou espaço de memória está armazenado o dado, tá bom? E aí eu tenho outro exemplo aqui, ó, a gaveta 1, o nome dela, gaveta 1, o tipo, você só pode colocar gavetas, e qual o conteúdo? Desculpa, o tipo você só pode colocar camisetas, né? E qual o conteúdo? Camiseta vermelha. Atualmente ela tem uma camiseta vermelha. Mas como ela chama-se variável, significa que a qualquer momento você pode ir lá trocar, colocar uma camiseta azul, né? Esse nome pode ser trocado. No entanto, o tipo não. Você só pode colocar camisetas. Na segunda gaveta, né? O nome dela é gaveta 2 e o tipo dela são meias. Você só pode colocar meias lá. Qual o conteúdo? Meias diversas, né? Em um determinado momento você pode colocar lá meias pretas, por exemplo. Então mudou o valor da variável, o valor que estava armazenado naquela gaveta, naquela memória, tá? Muito bem, então antes da gente finalizar aqui, lembre-se sempre, aquela memória, aquele equipamento que eu mostrei para você, você vai relacionar como se fosse uma gaveta aqui, tá? E aí, cada vez que você pedir para o usuário digitar uma informação, você vai estar criando uma variável que possui nome, tipo e conteúdo. Tudo bem?
Eu precisei fazer essa introdução para que você possa entender como nós vamos programar lá no Portugal Web Studio. Como nós vamos usar esse site aqui para a gente programar. Essa informação sobre variáveis e sobre a memória RAM é essencial para que você entenda isso, tá bom? Então, neste primeiro vídeo, eu fiz uma introdução explicando o que são variáveis, porque nós já vamos utilizá-las neste site aqui, e no vídeo a seguir, eu já vou explicar para você como se faz, como se programa na prática, como se constrói um programa na prática, usando o português estruturado, utilizando este site aqui. Muito bem, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Então, no próximo vídeo, nós vamos diretamente para o site Portugal Web Studio, onde você vai aprender a programar, desenvolver um programa. E aí era necessário ter o conhecimento que eu acabei de passar para você. Eu sou o professor Josemar. Inscreva-se no curso se você gostou, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Até breve!